Olá, muito bom dia para você que me acompanha nesta edição de quarta-feira, 29 de janeiro. E a gente começa falando de trabalho. É que termina nesse mês o prazo para as empresas se adequarem a uma nova lei. Essa lei entrou em vigor em setembro do ano passado e acrescenta uma nova atribuição à CIPA, aquela Comissão Interna de Prevenção de Acidente dentro das empresas, que agora deve prevenir também casos de assédio e outros tipos de violência no trabalho. Ele faz isso porque outras meninas aceitam. Tipo, ele já fez com várias, umas não gostam, mas não falam nada. Aí eu fui reclamar das atitudes dele no RH. A moça do RH riu da minha cara. O desabafo é de uma mulher que sofreu assédio sexual dentro da empresa onde trabalhava. Segundo ela, logo que foi contratada, os assédios começaram. Ele vinha por trás de mim e passava a mão nas minhas costas. Eu estava com a mão no computador e ele colocava a mão por cima da minha mão. Chegava por trás assim, eu tô sentado, ele chegava por trás assim, com a parte íntima dele, se esfregando em mim. Cheguei a conversar com outras pessoas para pedir auxílio. E aí falaram para mim, conversa com ele, né, para ver se ele para ver se não tá sendo sem querer, sei lá. Aí eu conversei, só que não parou. De acordo com a vítima, depois que ela procurou a empresa, a rotina no trabalho ficou ainda mais complicada. Ele começou a mudar minha escala, ele alterou uma data lá que eu estaria de folga, ele me colocou para trabalhar naquele dia, não avisou. Na minha última semana eu passei praticamente a semana inteira chorando. Eu não conseguia mais, tipo, trabalhar direito, eu estava chorando muito. E eu tive uma crise de ansiedade e fui para o hospital. Quando eu fui trabalhar, ele veio me dar uma advertência. Ele. E aí eu não aguentei. Eu falei, não dá. Foram mais de 6 meses aguentando a situação, até que ela decidiu procurar a ajuda de uma especialista e entrar com um processo de assédio sexual. Essa outra jovem também passou por uma situação parecida. Pouco depois de ser contratada na empresa, começou a ser assediada por um colega de trabalho. Eu entrei na empresa, demorou mais ou menos uma semana para acontecer. E ele veio até mim procurar minha rede social, Instagram, e começou a me importunar me mandando mensagens. Era com intuito sexual mesmo, ele fazia insinuações com as minhas fotos. Então assim, eu postava um story, ele ia logo em seguida, curtia e respondia, com intenção sexual. Com medo de perder o emprego, a jovem conta que não contava para ninguém, até que um dia desabafou com uma colega. Teve um dia que eu cheguei muito mal na minha escola e uma colega perguntou, contei para ela o motivo e ela pediu para mim contar para o meu superior. Só que eu demorei muito tempo para contar, mas aí depois eu acabei contando. Porque eu tinha medo, porque eu era jovem aprendiz, era meu primeiro emprego. Essa advogada conta que os casos de assédios dentro de empresas são subnotificados, justamente por causa do medo que as mulheres têm em perder o emprego. Mas um trabalho de prevenção e canal de denúncia, isso deve mudar. Na verdade, é uma lei que veio a vigor o ano passado, né? E as empresas tinham prazo de 180 dias para se adequar a ela. Aquelas empresas que, se não se adequarem, elas podem vir a tomar algumas penalidades administrativas dadas pelo Ministério do Trabalho, se não se adequarem às normas. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, 72% das mulheres brasileiras relataram já ter sofrido assédio no ambiente de trabalho, enquanto 77% relataram ter presenciado atos de assédio contra outras mulheres dentro das empresas. Para ajudar no combate a situações como essas, a Lei 14.457 determina a obrigatoriedade de um canal de denúncias para assédios sexuais, morais, racismo, insultos verbais, violência de gênero e intolerância religiosa dentro das empresas.
Hoje, como lei, não tem para onde a gente fugir. Então, ela tem que ser tratada. Então, uma vez um assédio ocorrido, ele tem que ser denunciado, ele tem que ser tratado e hoje é lei. As empresas têm que se adequar, os funcionários têm que entender o que é um assédio e isso não pode mais acontecer. O gestor do Departamento de Engenharia e Saúde e Segurança do Trabalho explica que a lei sancionada em 2022 altera a consolidação das leis do trabalho, trazendo iniciativas que visam a inserção e a manutenção das mulheres no mercado de trabalho e que as corporações que não cumprirem a legislação estarão sujeitas às multas. Existem sanções, estabelecidas em lei, já são de R$ 6.708 a primeira atuação, e os desdobramentos legais, todos auditáveis pelo Ministério do Trabalho. Embora seja um crime do qual os homens também são vítimas, a engenheira de segurança do trabalho diz que as mulheres são as principais vítimas de assédio no local de trabalho. Para a especialista, é importante que as pessoas não se calem e sigam os caminhos para uma denúncia. A gente tem que educar as pessoas para que elas não tratem isso de uma forma normal. O assédio não é normal. Então, uma pessoa assediada, ela sofre consequências psicológicas, ela sofre consequências profissionais, ela sofre isso dentro dela. Então, quanto mais treinamento, mais conscientização, mais rápido a gente consegue extinguir isso. Excelente iniciativa. Agora, 8 horas e 10 minutos. No começo do jornal, na abertura, eu falei 29 de janeiro. Não, é 29 de março. Agora a gente fala de dinheiro. Consumidores com dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades podem participar do mutirão de negociação e orientação financeira da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, em parceria com o governo federal. A campanha vai até o dia 31 deste mês e não inclui dívidas que tenham bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis. As negociações podem ser feitas diretamente no portal consumidor.gov.br. Na campanha, os descontos e prazos especiais de pagamento da dívida dependem de cada instituição, que define as regras e as condições a serem ofertadas. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, Santa Isabel convida a população para discutir o plano diretor. E essas imagens ao vivo aqui de Suzano, a gente vê que por lá, tempo encoberto, agora 21 graus, agora 8 horas e 11 minutos. O BDD volta daqui a pouquinho. Estamos de volta, 8 horas e 13 minutos. E olha, foi aprovado pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na sessão de ontem, o projeto de autoria do prefeito Caio Cunha, do Podemos, que autoriza a Prefeitura Municipal a conceder à iniciativa privada a exploração dos serviços e dependências dos terminais Central e o Estudantes. A concessão prevista no projeto é remunerada via licitação, com validade de 15 anos. Entre os principais pontos está a proibição de criação de taxas de acesso aos terminais por parte das empresas concessionárias. Para gerar receitas, as concessionárias poderão explorar os serviços de infraestrutura dos terminais, como áreas comerciais, área para agências e bilheterias, além de guarda-volumes e publicidade. O projeto agora segue para a sanção do prefeito Caio Cunha. Prepare o bolso, porque a notícia agora é meio amarga. Um levantamento da FEComércio de São Paulo aponta que moradores da região metropolitana de São Paulo terão uma Páscoa mais cara neste ano. Os produtos tradicionais da data apresentaram uma elevação média de 9,48% nos últimos 12 meses, uma variação acima da inflação média geral, de 6,53%. Os queridinhos da data, o chocolate e o achocolatado em pó, registraram aumento de 20,37%. A cebola é a que apontou a maior alta, 34,28%. O sorvete teve alta de 18,96%, enquanto a batata inglesa de 17%. Também registraram elevação acima da inflação média o ovo de galinha com 16,91%, o arroz com 13,31%, o chocolate em barra com alta de 11,17%, a cerveja com 7,65% e a azeitona com alta de 7,57%.
E a gente sabe que para as famílias, né, para muitas famílias, no prato do domingo de Páscoa não pode faltar o pescado. A boa notícia é que o peixe sofreu reajuste abaixo da inflação média. Em 12 meses, a variação dos pescados foi de 5,11%. E para quem quiser aproveitar o tomate, né, na hora da salada, foi o único da lista a registrar retração de preços, com queda 3,03%. Em Arujá, a manutenção emergencial em uma adutora que se rompeu na segunda-feira continua. A previsão era de que terminasse nesta madrugada, mas segundo a Sabesp, a complexidade do serviço executado na tubulação profunda e de grande diâmetro dificultou aí o andamento do trabalho. A expectativa é que os serviços que estão em fase final terminem nesta manhã. A adutora que se rompeu fica às margens da rodovia Presidente Dutra. Equipes da Sabesp trabalham para resolver o problema de forma ininterrupta. Praticamente todo o município está sem água. Situações de emergência, como o atendimento a hospitais e postos de saúde, estão sendo atendidas com caminhões-pipa. De acordo com a Sabesp, depois que a obra terminar, a normalização do abastecimento vai ser aos poucos. Ainda hoje, a companhia atende pelo telefone 195 ou 0800 055 0195. Tem também o WhatsApp 3388 8000. E vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira, começando com uma olhadinha lá fora na nossa câmera do tempo. Olha só, nós vemos aí imagens do distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, a Avenida das Orquídeas. O céu por lá está encoberto e faz 19 graus, não é? Para hoje, sol e aumento, possibilidade de pancadas de chuva. Pois é, aí nessa região. Na verdade, em toda a nossa região aqui do Alto Tietê, né? Um tempo com mudança de humor aqui no Alto Tietê. Hoje estava friozinho, né? Mais tarde pode aumentar um pouquinho a temperatura, mas vamos ver aqui como é que está a situação do tempo em algumas das nossas cidades. Aqui no telão nós temos Mogi das Cruzes, não é? Mínima de 18, máxima de 29, Salesópolis mínima de 19, máxima de 30, Guararema, mínima de 19, máxima de 29. Santa Isabel aqui, olha, mínima de 19, máxima de 31. E Suzano, mínima de 19, máxima de 29. A gente vê aqui uma outra cidade no telão, né? A situação de Ferraz de Vasconcelos. Olha só, em Ferraz, um recorte aqui para você. Hoje, pela manhã, temperatura às 10 horas, na casa dos 22 graus, a umidade do ar 90%. À tarde, você que mora em Ferraz, fique atento, temperaturas, a previsão 29 graus por volta das 4 da tarde, vai chover, segundo a previsão, umidade relativa do ar de 58%. E à noite, gente, a previsão de chuva aumenta ainda mais, olha, chuva com raio. Essa é a possibilidade, temperaturas 24 graus por volta das 10 da noite e umidade de 80%. 8 horas, 18 minutos, vamos dar mais uma paradinha na volta, uma homenagem às mulheres que ajudaram a escrever a história de Guararema. Totens espalhados pelo centro contam como foi essa contribuição. A gente mostra para você já já. Horas e 20 minutos, BDD de volta na sua tela. E olha, a Prefeitura de Guararema está com inscrições abertas para mais uma edição do City Tour pela cidade. Quem foi até lá e tem mais informações é a Maiara Barbosa. Você que é de Guararema, conhece todos os pontos turísticos da cidade? Se a resposta foi não, esse é o objetivo do City Tour, um novo olhar sobre Guararema, apresentar a cidade para os moradores. Quem tem mais informações é o secretário de Cultura e Turismo da cidade, Matheus Sartori. Secretário, quem pode participar desse projeto? O City Tour, um novo olhar sobre Guararema, é para os guararemenses, né? Como você mesmo falou, é uma experiência turística para quem é da nossa cidade, que é muito comum a gente ter aqui na cidade moradores que nunca tiveram essa experiência de visitar esses atrativos como se fosse um turista. Então é um convite para os moradores de Guararema para que conheçam esses atrativos passando um dia diferente, ele sendo turista dentro da própria cidade. E as vagas são limitadas? Sim, as vagas, nós temos 42 vagas.
A gente abre as inscrições a partir do dia 3 de abril, mas o City Tour acontece sempre no penúltimo sábado de todos os meses. Então, no mês de abril, é retomando o City Tour nesse ano, começando no dia 22, mas as inscrições abrem no dia 3 de abril. Fala pra gente um pouquinho sobre este roteiro. Quais pontos as pessoas que forem participar desse City Tour vão conhecer aqui na cidade? Bom, a gente não costuma muito divulgar porque vira uma surpresa. Mas a gente passa pela Igreja da Freguesia, visitamos lá o Mirante Prefeito Gervásio, passamos pelo Paudalho, vamos até o Parque da Pedra Montada, que é um lugar que tem pessoas que não conhecem da cidade. Lá é oferecida uma galinhada que as pessoas pagam quem quiser participar e experimentar essa galinhada. Mas o grande atrativo desse City Tour é o passeio de trem, que é um passeio de trem também gratuito para 42 moradores de Guararema. E o mais importante, para quem quiser participar, como que pode se inscrever? Bom, nós temos a inscrição feita por telefone, no telefone da Secretaria de Cultura, ou aqui presencialmente na Secretaria de Cultura e Turismo de Guararema. Lembrando que é muito concorrido, então que as pessoas precisam se cadastrar e preenchendo essas 42 vagas, as outras pessoas ficam como suplente. Caso alguém cancele a sua vinda, a gente chama as outras pessoas para participar. Ótimo, secretário. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o telefone para quem quiser se inscrever é o 4695-1793 ou então 4695-4972. Maiara Barbosa para o Bom Dia Diário. Muito obrigado, Maiara. Olha, se você mora em Guararema ou vai passear por lá, vai poder conhecer e relembrar a história de mulheres que ajudaram a formar e desenvolver a cidade. Totens revelam personagens que fizeram a diferença e participaram ativamente da construção de Guararema. Veja na reportagem da Paula Moreira e do Moisés Papa. Se você já foi a Guararema, provavelmente já passou por aqui. Uma das principais ruas da cidade, Rua Dona Laurinda. Apesar de não ter nenhuma fotografia dela, a mulher por trás dessa placa foi importantíssima na construção da cidade. E muita gente não sabe dessa história. Você que é moradora de Guararema, você sabe quem foi a Dona Laurinda? Já tinha ouvido falar dela além da placa? Não, nunca tinha ouvido, não. Não faz nem ideia de que ela seja? Não. E para apresentar a história dessa e de outras mulheres que foram protagonistas em Guararema, a Prefeitura está com uma campanha especial nesse mês de março. 5 moradoras receberam a homenagem. É mostrar para as pessoas, principalmente os mais jovens, a importância que as mulheres tiveram e têm na história de Guararema. Os totens estão espalhados em pontos estratégicos. Por eles é possível acessar um QR Code e mergulhar mais a fundo para entender qual foi o papel de cada uma delas. Dona Deoclésia de Almeida Melo, uma prefeita maravilhosa, tive o prazer de conhecê-la na década de 60. Muito severa, muito decente. Dona Conceição Aparecida Alvindo de Souza, uma pessoa que saiu de um comércio para ser a melhor prefeita de Guararema. A Dona Nini, que eu chamo de Tia Nini, que foi uma pessoa maravilhosa, trabalhou muito nas festas religiosas, no Rotary Club. A avó Ia, que também ajudou muito a questão de ensino aqui em Guararema. Então, essas mulheres formaram Guararema. E quem conviveu bem de pertinho com uma dessas mulheres e tem um monte de história para contar pra gente é o seu Osvaldo. Ele foi secretário de governo da Dona Deoclésia de Almeida Melo. De Guararema. Seu Osvaldo, foram 4 anos trabalhando diariamente, né, com a Dona Deoclésia? Foram 4 anos que eu reputo de os melhores 4 anos dos meus 35 anos de vida vivido dentro da prefeitura. Carinho que não ficou só na vida profissional. A Dona Deoclésia esteve em um dos momentos mais importantes do seu Osvaldo, foi madrinha de casamento dele. Uma convivência que faz o aposentado rasgar elogios e puxar na memória lembranças curiosas. E ela primava pela elegância no trajar, no se vestir. Ela se vestia muito bem. Ela, pra você ter uma ideia,
quando ela usava um perfume, o perfume dela era tão envolvente que quando chegava aos domingos que ela ia para a missa, ela usava uma sombrinha muito elegante e ela descia pela rua do meio, né, pela rua principal da cidade, para ir na missa. E ela ia na missa. Quando ela chegava na missa, quando ela saía, a gente costumava passou um rastro de perfume. Do período em que trabalharam juntos na prefeitura, o aposentado tem recordações de muito sacrifício. Você tem uma ideia? Ela, quando prefeita, ela ia para São Paulo, que nem eu já tive oportunidade de falar para você, ela para São Paulo não tinha carro, não tinha nada, ela ia de caminhão. Ela, o motorista e a ajudante dela, que era a Rosinha, que era a dama de honra dela. Ela ia para São Paulo de caminhão, na Secretaria de Estado, fazer as visitas. Prestes a completar 80 anos, o seu Osvaldo lançou um livro no ano passado, que traz 150 crônicas que ele escreveu durante 6 anos para um jornal da cidade. Uma história da dona Deoclésia, claro, não ficou de fora. Assim como a iniciativa da prefeitura, reverências que ajudam a trazer para as novas gerações a dimensão das personagens que ajudaram a construir a cidade. Eu estava assistindo um desfile do desfile da cidade e passou uma fotografia dela, entendeu? No desfile. E teve um menininho na minha frente, assim, perto da mãe, perguntou: mãe, quem que é essa mulher aí? A mãe não soube responder, porque era no desfile. Aí eu parei e falei, velho, daí contei uma história, que até tem no livro. Falei, essa foi a maior, contei uma história da dona Deoclésia para a mãe e para o menininho. Um dos parques de Guararema leva o nome da ex-prefeita, Parque de Lazer Dona Deoclésia de Almeida Melo. Para as moradoras que hoje continuam escrevendo essa história, homenagens mais do que justas, extremamente importantes. Fortes em Guararema, então é uma cultura e uma história muito linda. Precisa sim ser reforçada. Sim, muito, precisa. Tem que lembrar, né, que tem muita gente que esquece ainda, né? Bonita história mesmo, hein? 8h29. O BDD vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o Bom Dia Brasil. Uma ótima terça-feira.